Acho que eu consegui compartilhar. Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo aí a mais um episódio do Mastra Cash. Como você está percebendo, a gente tem algumas novidades hoje na forma de transmitir para você o conteúdo e a partir de hoje a gente vai começar a gravar vídeo, né, para você assistir posteriormente no YouTube e para você assistir também ao vivo via Facebook. Hoje a gente bate um papo com a advogada previdenciarista, trabalhista, que é quase um do lado do outro, e também imobiliária Eloá Ceboja. Olá, obrigado aí por ter vindo, muito bom ter você aqui. Peraí, que deu ruim aqui, esqueci, agora sim. Pronto, agora sim tá Eloá. Eloá tá na tela. Um prazer ter você aqui, muito bem-vinda aí. Prazer é meu, né? Primeiramente cumprimentar aí os internautas, das pessoas que nos escutam nesse momento e acho que vão, né, nos escutar depois. Dizer que foi um prazer muito grande, e ainda mais agora, né, sabendo essa responsabilidade, que esse vai ser seu primeiro, né, com áudio e vídeo. A gente inclusive já gravou um, na verdade, né, tá gravado, tem que botar pro ar, que foi na produtora que a gente tinha falado contigo, mas transmitido ao vivo no Facebook, e nesse formato que você tá vendo aqui é o primeiro, sim. É o primeiro, então a gente tá debutando aqui, né. E eu nem sou assim, não tô nunca muito a par, né, dessas inovações e tal. Eu conversei com Marcela há mais tempo aqui para justamente falar sobre isso, que é um mercado que cada vez cresce mais, né, e a gente tem que aí estar entrando nesse mercado também. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. É isso aí. A gente tem por hábito, Eloá, trocar uma ideia com o convidado sempre a respeito da história de vida dele até o que ele faz hoje, né? Então a gente recebe aqui atletas, a gente já recebeu aqui pessoas de outras áreas, e a gente sempre explora isso, porque existe todo um caminho que você trilha entre desde a tomada de decisão, que eu acho que é o momento mais difícil para alguns, né, até o exercício da profissão. Eu queria que você contasse um pouco pra gente de como é que foi essa sua vida e até a caminhada pro direito, enfim. A vida longa. Mas o que acontece? Eu já desde a infância tinha uma perspectiva assim, bem diferente, né, de hoje, bem mais restrita, até pela minha realidade social. Mas eu já era meio apaixonada pelo direito e não sabia, né? Eu sempre gostei de ver filmes de ação, filmes de investigação policial, filmes com tribunais, com debate de ideias, assim. Eu sempre gostei de ter esse raciocínio. E foi uma coisa que foi me despertando esse interesse, né? Isso já na infância. E na minha época, né, de estudante e tal, para você sair de uma realidade social e você poder se projetar profissionalmente, você tinha que aproveitar as oportunidades. E como a gente não tinha condição financeira, existia um curso técnico do município. O município abraçou aí esse médio, que era um médio técnico na época, e eu fiz o curso técnico em contabilidade porque justamente tinha legislação. Tinha formação de professores, entre outras coisas, mas eu achei que era dentro daquilo que eu já esperava, né? Que eu já queria seguir, eu tinha que saber se era realmente o que eu queria. E aí eu fiquei muito apaixonada pelo direito, né? Só que, claro, dentro do curso de contabilidade você tem muita matemática financeira e aí você se depara com uma outra realidade que você tem que romper para você alcançar seu objetivo. Mas eu fiquei apaixonada pelo direito ali. Aí, com 17 anos eu me formei, né? Me graduei ali no curso técnico. E aí antes disso, eu fui trabalhar. Né, o que acontece? Como a gente não tinha condição financeira, eu tinha que pensar em mecanismos para poder me proporcionar estudar, porque a gente não tinha ProUni, a gente não tinha hoje, né? O pessoal faz vários financiamentos estudantis que não era uma realidade para minha época, né, de estudante. A gente só tinha mesmo FIES, mas eu não tinha fiador, então de qualquer forma ficava algo inacessível. Então eu comecei a distribuir currículos logo assim que eu entrei no curso técnico, dentro mais ou menos dessa área, né, que eu já queria, e consegui, passei por um processo seletivo de estagiária na Caixa Econômica de Bacaxá e fui selecionada e comecei a trabalhar ali. E na contabilidade, né? O que acontece? A Caixa Econômica ela tem um setor próprio que a gente chama de retaguarda interno, que ele a parte onde a gente revisa a contabilidade dos caixas, revisa às vezes uma contabilidade do cofre, algum movimento errado, algum lançamento errado, às vezes algum cheque que por algum motivo não foi descontado da conta do cliente, então a gente faz aquilo manualmente antes de entrar, né, o horário de funcionamento bancário, que na época era às 11 horas, então a gente tinha todo esse serviço, né, por conta dessa situação. E aí eu fui descobrindo essa outra área do direito também, era bancária, era consumerista, isso foi bem bacana. E eu conheci um casal que tinha uma empresa em Saquarema, tinha acabado de montar a empresa, e eles queriam alguém para trabalhar
no setor, né, mais administrativo e tal, interno, e aí eu fui, a convite deles, trabalhei lá 4 anos. E aí, como de toda a família, né, humilde, o que eu fiz, né? Qual que foi meu planejamento da época? Pegava meu salário máximo que eu conseguia guardar ali, eles me ofereceram um valor maior, e na época a bolsa do estágio era mais ou menos assim, tipo 1,5 salário. Então, era um valor assim, né, que dava para você pagar ali sua realidade, que é bem baixa, né, pagar suas despesas, e guardava um valor. E assim eu fiz. E aí, mesmo assim, eu consegui entrar na faculdade aos 19, né, fiquei parada, assim, sem estudar dos 17 aos 19, mas trabalhando e guardando dinheiro, porque a gente não tinha ônibus, né, de prefeitura no início, a gente não tinha nada disso, então a gente ainda tinha que pagar. Eu tinha que pagar a mensalidade, porque eu não tinha como parar de estudar para me dedicar a uma faculdade, né, federal, então fiz a faculdade privada, e aí a gente tinha que pagar a mensalidade, já tinha que pagar o transporte e a alimentação. A gente falou um tempo atrás sobre tirar cópias. Eu não tinha condição, não tinha como, ou eu ia para a faculdade ou eu tirava xerox. Né? Livro impossível de comprar, assim, a realidade que não era minha. Era bem no limite ali mesmo, né? Total, assim, era muito no limite, gente. Então, assim, se vocês vivem no limite hoje da sua vida financeira para alcançar aí, eu vivi isso aí. Então, assim, e nessa época da faculdade, que eu já trabalhava nessa empresa, né? Eu estava já com 19. E aí eu já tinha um horário, assim, um pouco já diferenciado. Mas eu tive que, assim, conversar para ter mais diferenciado ainda. Então, eu abri a empresa às 6h30 da manhã, junto com os motoristas que iam colocar os caminhões na rua. E daí a gente conferia a nota mercadoria e vai, né? Fazia meia hora de almoço, que hoje até você pode, mas antes não podia, né? E aí saía mais cedo nesse horário, tipo 4 horas, 4h30, estourando, para justamente passar em casa, tomar um banho, trocar uma roupa, pegar, né, ali a nossa condução e ir para a faculdade, chegar meia-noite em casa e no dia seguinte, 5 horas da manhã, tá acordando. Então isso foi, assim, bem minha realidade mesmo de início de faculdade. Difícil como de muita gente, né? Então, o que eu sempre costumo falar, se eu conseguir, você também consegue. E aí eu sempre fragmentei, assim, minhas metas em etapas. Então, assim, hoje eu tenho esse aqui é um degrau, é uma etapa aí que eu tenho que romper para alcançar um outro degrau, né? Então, essa era sempre minha esperança, assim, né? O que eu me agarrava ali quando dava aquele cansaço, que batia aquele desespero. E de onde vem essa paixão que você começou a nutrir pelo direito? Em que momento da sua vida isso nasce? Essa vontade de estudar o direito? Então, hoje eu sempre falo que essa é a minha profissão, assim, essa é a profissão que é para mim mesmo, assim, a área jurídica, é aquilo que eu me realizo fazendo. E, na verdade, essa paixão vinha de justamente, assim, querer defender mesmo ideais, as pessoas de uma forma geral, querer ajudá-las a resolverem conflitos e querer uma sociedade até mais justa, né, dentro daquela realidade social até que eu vivia, porque hoje a gente tem muitos programas, muitos equipamentos, enfim, que está aí à disposição, né, de uma série de pessoas que na minha época isso não era possível, não tinha política pública muito de inclusão, então às vezes aquele jovem ficava sem ter uma outra profissão, né? Por isso até que eu optei pelo curso técnico e consegui estagiar na minha área, né, que foi no banco, e depois fui trabalhar nesse lugar. Então, assim, a minha paixão, eu acho que vinha um pouco disso aí, da minha realidade social, que eu queria fazer algo diferente, né? Acho que veio disso aí. Entendi. E aí você sai de Araruama para estudar, você falou Silva Jardim? Porque o que acontece? Na época, a faculdade de Direito, né, pelo menos particular, mais próxima que nós tínhamos era em Silva Jardim. E aí nos reunimos, né, outros alunos, e a gente começou primeiro com uma van, depois com micro-ônibus e depois um ônibus maior. E eu era daquela galera que fez abaixo-assinado e foi pra frente da prefeitura de Saquarema, porque eu sou saquaremense. Ah, você vem de lá? Eu sou de lá. Sabia, não. E daí a gente encabeçou na época um movimento e já conseguimos um ônibus, né, do município, primeiro um micro-ônibus, depois um ônibus mesmo, que pudesse nos transportar para a faculdade. Quando eu comecei a degustar um pouco aí desse privilégio, né, pouco depois eu me casei. E aí vim morar em Araruama, e Araruama logo depois, assim, de um tempinho, viu que aquela política pública deu super certo, né? Ajudou muito aqueles estudantes, e aí ela implantou aqui também, não me lembro, mas acho que foi no governo do Chiquinho, e implantou esse ônibus também para fazer o transporte dos estudantes. Eu também cheguei de me beneficiar dele por um período. Depois eu me transferi para Cabo Frio, quando a Veiga de Almeida alcançou meu período. Fiquei com aquela grade toda mista, né? No 5º, no 6º, no 10º, no 9º. Engraçado que quem não passou por uma transferência não tem noção do inferno que isso é, né? Eu não sabia de que turma que eu era, assim, eu não tinha identidade com turma nenhuma. Eu me formei,
Eu me formei quando, até falei mais cedo contigo, eu puxei várias matérias, né, por outras coisas que a gente vai chegar depois a falar, e aí por eu ter puxado várias matérias, eu me formei como se estivesse no 9º período, mas com a turma que estava no 10º, né? Então, assim, não era muito a minha turma, mas a gente conseguiu, graças a Deus, graduou, tem que ir, né? É uma vitória. E aí foi mais ou menos assim que as coisas começaram aí nessa minha área jurídica. Gostei assim, muito. Quando eu fui para a faculdade, a gente vai com aquela ideia assim, tipo, vou fazer concurso, né? Porque a realidade do servidor ela é muito atraente quando você não tem, não que não seja atraente, é muito atraente, mas quando você não tem muita perspectiva da área jurídica, qual é o leque que ela te abre de oportunidades e profissões, você acha que aquilo ali é só aquilo, né? E eu comecei a faculdade assim, com aquele pensamento assim de vou ser servidora, vou fazer concurso, vou estudar e tal. Mas aí o coração às vezes vai batendo para outras coisas e a gente vai indo aí nesses outros caminhos. Isso fica muito comum quando você tem aquela pergunta clássica de professor, né? Quem quer fazer isso, quem quer fazer aquilo? Duas coisas que eu me lembro que na minha época de calouro quase ninguém falou que queria fazer. Advogar e dar aula. Eu fui o único, não vou dizer retardado, né? Porque eu sou muito feliz fazendo isso. Mas eu fui o único na sala que levantou. Quem quer dar aula? Fui eu. Aí na época era a Fabiana Manhães, que era professora. Ela me deu aula também. Te deu aula também de internacional. Pois é, ela me dava aula de hermenêutica jurídica, que era IED 2. Era uma complemento de IED. E ela falou, não, meu filho, não tá difícil pra gente não e tal, não sei o que. Começou a ficar me incentivando, mas era geral quando ser delegado, promotor. E é engraçado que você chega no final da faculdade, a primeira coisa que você quer passar na UAB, né? Depois você vai ver o que você vai fazer da sua vida. Verdade. Mas você tem você tem razão quando você fala disso. Muita gente não tem noção da quantidade de oportunidade que a advocacia ela pode te abrir, né? E quando você começa a ver que você tem um potencial de você conseguir ter uma liberdade, talvez, sei lá, de tempo, e ainda assim conseguir rentabilizar, porque a advocacia ela pode demorar, mas ela rentabiliza, você começa a ter outra cabeça, né? Sim, com certeza. E aí quando você começa a advogar, quer dizer, quando você começa a estudar, você vê professores seus que advogam, você vê professores seus que são servidores públicos, você tem aula com juiz, você tem aula com promotor, com defensor, então assim, com advogados de sucesso também, e aí você fala assim, opa, não é só aquilo que eu achei que fosse, tem todo um mercado que eu posso estar aí, né, me dedicando. E eu tive a oportunidade eu sempre, para eu conseguir, né, assim, como minha família foi uma família humilde, não tinha como me ajudar financeiramente, para eu conseguir começar aí minha faculdade, eu tive que fazer, né, como eu falei com vocês, esse planejamento dos 17, né, os 16 eu comecei a trabalhar, já comecei a guardar dinheiro. E ali depois dos 17 eu já não estava mais estudando, então já não tinha aquele custo, né, com escola e tal, então eu já comecei a guardar um valor maior para fazer justamente um planejamento financeiro. E aí, quando eu comecei a ver essa outra realidade, eu achei assim, muito interessante. Eu falei, a área da advocacia é muito legal, porque você é uma disputa de ideias, né? Assim, você jamais criaria uma inimizade com um colega de profissão por conta de um processo. É uma disputa ali no campo da tese, das ideias, e aí você vai defender o interesse do seu cliente dentro daquela sua pesquisa jurídica. E aí eu achei muito legal a vivência que os professores passavam isso na sala de aula, né? Porque até os defensores, eles são públicos, eles são advogados também. Então, eles também passam essa paixão. E isso foi algo assim que me despertou muito na área jurídica e eu pude me preparar para quando eu passei para o 6º período, parar de trabalhar e montar um escritório com a prima, né, do meu ex-marido. Ela tinha aquele sonho, acabou de passar na OAB, pegou a carteira. 6º período? Eu passei para o 6º período nessa época, eu tinha acabado de passar para o 6º. Ah, então quando você entra meio que como estagiária, estagiária, talvez. isso aí. A Roberta, né? A Roberta era a advogada do escritório e eu era estagiária da Roberta, né? E aí a gente tinha aquele sonho, vamos, né? Então assim, a gente comprou as coisas, montou lá e Roberta ficava de frente e eu estagiando. Foi assim um divisor de águas para mim em relação a escolher a minha profissão, porque eu me vi fazendo aquilo que eu sou apaixonada por fazer, que é advogar, né? Desde aquele primeiro momento que você atende o cliente, que você se coloca no lugar do teu cliente, que você enquadra aquele caso concreto dentro, né, do universo jurídico, e aí você depois vem com a parte de olhar provas, montar sua tese, distribuir o processo, isso tudo é um procedimento que você vai aprendendo, né? E eu me vi muito apaixonada por isso, assim.
E então você se decide pela advocacia ainda na faculdade? Ainda na faculdade. E aquela sua ideia de, vou fazer concurso, acabou. Passou. Eu até depois cheguei a prestar uns 2 concursos, assim, mas meio que empurrado e tal. Um era até da PM, porque na época da faculdade eu era muito bom em direito penal. Curiosamente, depois nunca mais fiz. Hoje a gente tem um parceiro nosso lá no escritório, mandar um abraço aí pro Dr. Cursino, que é nosso parceiro no escritório, que supre muito bem as demandas, né, na área criminal, desde a Maria da Penha, quando tem, né, a gente até chama assim Maria da Penha, até as questões assim mais complexas, a gente faz o encaminhamento para o nosso parceiro. Mas aí nesse momento eu falei assim, não, realmente você, embora eu trabalhe, né, dentro de uma caixa, vamos dizer assim, num escritório fechado, né, eu não tenho um horário fixo, eu tenho um horário bem flexível, então assim, na época isso era tipo um sonho, né, porque eu sempre fui funcionária, então assim, você ter isso também me proporcionou uma outra realidade, assim, uma liberdade que eu não tinha. Isso acho que foi assim, muito, muito divisor também, essa autonomia que a advocacia te dá, né. E aí eu me vi realmente advogando, essa é a minha profissão, é isso que eu quero fazer, assim. E como é que foi esse início de carreira, assim? Você sai da faculdade em que ano, mais ou menos? Então, o que acontece? Quando eu tive o Pedro, eu estava bem assim nos primeiros períodos ainda, né? E o Pedro, o que eu fiz? Eu optei por ficar 1 ano em casa com o Pedro, né? O Pedro Antônio é meu filho mais velho, que hoje está com 18 anos. Então eu optei por ficar um período em casa, 2 semestres, né? Vamos dizer assim, um período de tempo em casa com ele, para justamente assim, dar uma atenção para ele, meu primeiro filho. Eu queria estar vivendo todas as descobertas com ele, amamentei até 1 ano e 4 meses, enfim. Por eu ter feito isso, no final, depois que eu voltei, eu comecei a voltar puxando. Primeiro eu ia só 3 dias, porque na época na Unigran Rio, você tinha 1 ou 2 matérias no máximo por dia, então eu ia 3 dias. E depois eu já engrenei mesmo para fazendo 10 matérias presenciais, matérias online, tudo que podia fazer para puxar, eu fui puxando. Então eu advoguei, né, um período mãe, assim, eu estudei grávida, depois voltei a estudar já com um filhinho, né? Montei o escritório com um filhinho só. Mais pra frente tive aí o segundo filho. E foi toda uma adaptação, mas foi, assim, sensacional. Assim, uma experiência que eu gostei muito de viver. Então você foi mãe ainda na graduação? Na graduação. Como é que foi enfrentar esse novo cenário? Foi planejado? Desculpa te interromper. Isso, então. Foi assim, eu já queria ter o Pedro mesmo, né? Eu sou filha de pais divorciados, eu queria ter muito minha família e tal ali, e via nessa projeção, né? A reconstrução ali daquela situação que ficou interrompida, mas eu não achei que eu fosse engravidar tão rápido. Então, isso me dificultou um pouco o meu planejamento, porque tudo não é meu planejado, gente, assim, tipo, você tem que guardar dinheiro, tem que fazer planejamento para fazer tal coisa, não, tem que ter isso, tem que ter a reserva, tem que ter tudo, assim, não estou dizendo que é o certo, é o que dá certo para mim, né, então comigo isso foi muito, muito legal e foi difícil, porque para eu justamente conseguir fazer faculdade nesse início, eu tinha que estar lá, acordar 5 e pouca da manhã, você grávida, cheia de sono, cansada, e no início enjoava e tudo. E aí, quando ele estava mais perto de nascer, foi exatamente quando eu dei esse break aí, depois voltei. É difícil, mas eu fragmentava isso em pequenos pensamentos. Assim, só esse semestre é assim, no semestre que vem eu já vou trancar, né? E aí no outro eu vou ficar com ele, e quando eu voltar ele já vai estar maior, e daí a gente já vê como é que vai adaptar isso lá na frente. E aí eu estudava, era mãe e trabalhava, né? O escritório já estava montado, e eu estudando ainda, né? E já com ele bebê, e ele às vezes ia pro escritório junto comigo, e a Roberta assim super tranquila comigo, né, e a gente lá dava conta aí do que tinha que dar mesmo, vamos que vamos, e trabalha pra cá e trabalha pra lá. Aí você fica 1 ano parado, né? Fiquei 1 ano parado, esse 1 ano eu pedi demissão, parei de trabalhar, tranquei faculdade, parei de estudar, e aí fui me dedicar a esse meu projeto, que era o mais importante pra mim, que era o projeto mãe, né, assim, esse era um projeto mais importante, então eu pedi que me dedicar naquele período. Dizer que é fácil, não é fácil, né? Porque a gente não é só mãe, a gente é mulher, a gente é profissional, então você tem toda uma coisa envolvida aí dentro, né, da construção do seu eu, né? Mas eu tinha isso muito certo na minha mente, assim, o que eu queria sempre foi algo que eu sempre tive muito certo, assim, o que eu queria tanto em relação à minha profissão, depois em relação à questão familiar, isso sempre foi muito, muito transparente para mim. E você volta eu sempre confundo o nome dos dois. O João Miguel é o caçula. O Pedro é o mais velho. Mais velho. E ele ainda estava mamando? Como é que era isso? Então, logo nesse início assim, de retorno, ele ainda mamava, né?
Mas aí você já vai começando a cortar, porque realmente, assim, a gente que é mãe de primeira viagem, a gente sabe que o filho não precisa mais, né, mamar e tal. Mas a gente gosta, às vezes, de ter aquele chameguinho e tudo com o filho. Então, antes de eu voltar, eu já fui me preparando para esse momento aí do desmame e tudo. Então, assim, eu não tenho lembranças, assim, de sofrimento, me odeio de coisas, assim, ruins, não. Muito pelo contrário. Foi uma coisa que eu fui preparando e foi meio gradativa e depois foi acontecendo. Eu te pergunto isso porque você ia para Silva Jardim, deixava uma criança de 1 ano em casa e tem todo um procedimento para você deixar leite, etc e tal. Não, aí o que eu fiz? Eu já adaptei ele antes disso com mamadeira, com mingau, coisas mais sólidas, né? Para poder ele já ir repondo aí o que ele precisava e é muito tranquila. Assim, é difícil, gente, mas eu nunca me senti culpada por ir. Claro, se a gente pudesse, a gente se desdobrava em 2 pessoas, né? Uma que ficava com o filho, outra que ia para lá estudar e realizar o sonho e tudo. Mas eu sempre pensei que eu queria oferecer mais do que eu tive para ele e para eles, né? Depois que o João Miguel chegou. Então eu sempre olhei aquilo muito tranquilamente, assim, organizava. Claro, tinha dia que você queria ficar, estava meio doentinho, mas aí a gente organizava e na medida do possível a gente ia, né? Buscar aí uma situação melhor, uma realidade melhor. E graças a Deus, né, as coisas foram fluindo, foram dando certo. E aí isso foi do Pedro. Quando eu já tive João, porque o João tem 10 e o Pedro tem 18, o que eu já fiz, né? Eu já fiz um pouco diferente. Eu terminei a faculdade, né, em 2007, fiz a prova da OAB, peguei logo assim no início de 2008. Nesse período também, Roberta, que era a pessoa que trabalhou ali comigo, né? Que foi a pessoa assim de advocacia do escritório, enquanto eu ainda estagiava. Ela teve uma outra oportunidade profissional, porque hoje a gente vê, quase nem vê mais, né? Mas assim, há um tempo atrás a gente falava muito do audiencista, aqueles profissionais que eles iam fazer só as audiências e representavam os clientes momentaneamente para aquele ato processual. Sim. E antes, nós tínhamos escritórios na cidade para as empresas, porque não existia o audiencista. O corpo jurídico tinha um polo, né, em cada lugar, assim, mais ou menos perto. E a Roberta foi trabalhar numa colocação dessa. E eu continuei no escritório, recém-formada ali, de pegar o AB. Acabei de pegar o AB e agora? Então, o que eu fiz? Eu fiquei um pouco assustada. Mas, bem, deixa eu organizar minha vida profissional primeiro, antes de ter o segundo filho, né? E aí foi o que eu fiz. Por isso que eu dei esse intervalo entre um filho e outro. Eu fui e montei o escritório, comecei a ter uma estabilidade depois de um tempo, né? Você vai tendo uma estabilidade financeira ali, você já tem um ciclo, né, de clientes, uma cartela de clientes, uma carteira que isso já te permite, assim, você ter uma média salarial. E aí terminei a primeira pós, né, e tal, e aí fiquei grávida do João Miguel, planejei também, só que aí o João já foi diferente, eu já achei que eu ia engravidar mais rápido. E, na verdade, demorei mais para engravidar. Mas também foi muito legal. Assim, ou seja, planejamento bacana, nem sempre sai como a gente... Não sai, gente. Não sai. É bom vocês terem sempre plano A, assim, se o plano A não der muito certo, assim, o que eu faço no plano B e tudo. Mas aí depois deu super certo e os dois iam pro escritório comigo, quando não tinha com quem deixar e tudo, e trabalhavam já junto comigo. Sempre foram assim. E eu queria que você contasse pra gente nesse primeiro momento de bate-papo o seguinte: como é que foi o teu início de carreira como advogada? Você já estava inserida, né? A gente sabe que você estava ali já dentro de um escritório, isso já ajuda muito. Sim. Mas a Eloá advogada, como é que isso se desenrolou, assim? Na verdade, assim, a Eloá, né, aquele senso de advogada, aquilo já vinha comigo, né? Como eu falei, porque já me tinha me identificado com aquela profissão, né? Então isso já vem com a gente, né? A gente só não está, né, pronto profissionalmente ainda, né, e capacitado para poder exercer. Mas quando teve esse divisor de águas mesmo, né, que a Roberta seguiu ali os planos dela e eu fiquei sozinha no escritório, então, assim, naquele momento, eu falei assim, opa, não tem mais ninguém aqui para eu tirar dúvida de nada, é tudo 100% eu, então é eu, né? E aí foi mais ou menos naquele momento ali que eu abracei, assim, foi logo assim, nessa transição em 2008, que eu abracei, assim, o escritório como sendo meu mesmo, né? Porque aí, de fato, ele ficou sendo só meu e eu a única pessoa, né, que estava ali. Meu ex-marido, na época que nós nos conhecemos na faculdade, né? A gente começou menos de um ano de namoro, a gente já casou, porque a gente sempre foi acelerado. E ele era do direito também? Então, o Marcelo, ele sempre trabalhou com os pais, né, no comércio e tudo, mas ele gosta também da área jurídica, dessa parte do conhecimento jurídico. Então, hoje ele até usa isso para uma outra parte, né,
para uma área até de direito público, voltada para essa assessoria. Então, ele gostava também do direito. Mas ele é advogado também, não? É advogado também. Ele é advogado? Mentira. Marcelo, ele não Eu não exercia sabia muito. disso. Marcelo é advogado também. A gente se formou junto em 2007. E aí nos conhecemos na faculdade, né? E aí depois, menos de um ano de namoro, que a gente sempre foi meio acelerado. E aí a gente casou já. Então, ele no início tentou assim, implementar a advocacia na vida dele, mas quando você monta um escritório, não entra nem mosca, assim, gente, no início. Pelo menos no meu caso, porque eu não vim eu não tinha nenhum familiar que era da área jurídica, eu não tinha nada, assim, eu vim do zero mesmo, né? Então você não herda nada de ninguém, você tem que construir. E aí você sair de um salário, de uma realidade, né? Onde você tem um comércio, você tem um salário. Para você ir para um escritório, com família não dá, né? Então só eu que fiz essa loucura, que pedi demissão, eu fui para o escritório. Mas fui ser síndica lá do prédio, enfim, do escritório, um tempo para poder... Mas você pegou esse cargo de síndico para ter algum tipo de desconto? Ou foi só para... Vou arrumar um pouquinho de problema pra minha vida? Não. Era pelo dinheiro, gente. Era pelo dinheiro, assim. De fato, tinham questões no prédio que eu gostaria de participar de forma mais ativa e tudo, mas que talvez eu pudesse dar opiniões, né? Mas naquele momento foi um meio que eu vi para quê? Para você poder ter um outro rendimento. No caso ali seria para eu deixar de pagar, porque o síndico do prédio, do escritório onde eu estou, né? Até hoje, lá no mesmo lugar, o síndico do prédio ele só tinha isenção da cota, como é até hoje, inclusive. Então, assim, quem vai advogar e vai montar um escritório, ele tem que entender que tem uma realidade, que ele abriu a porta, ele já abre o devedor, né? Então você já deve luz, você já deve internet, você já deve condomínio, IPTU, material de escritório, manutenção, etc, etc. Então quando eu fui para economizar mesmo, né? Aí fiquei 2 anos à frente do prédio nesse período. Depois entreguei, né, o carro, e aí outros colegas, né, outros vizinhos meus que vieram assumindo. Mas foi isso aí, gente. Era pela questão financeira também. E tu não acha que isso está mudando hoje em dia? Essa coisa da necessidade de você estar num lugar físico? Não sei se foi a pandemia que trouxe isso, ou tu também percebe essa mudança de mercado na atuação da advocacia em si? Então, como eu já advogo já há algum tempo, meus clientes, assim, eu tenho... Desde aquele cliente que passou, viu a placa e entrou, até aquele cliente mais antigo que veio há 10 anos atrás, voltou agora porque sabia que eu estava lá. Então, assim, nesse sentido, e por eu fazer também advocacia empresarial, eu acho que você ter um ambiente, você ter um escritório para você atender, isso passa uma certa credibilidade. Porque a pessoa te abre muitas coisas da empresa dela ou da vida dela, enfim. E você, dentro desse ramo que eu escolhi advogar, ter um ponto de apoio presencial me faz muita diferença, né? Porque eu sou advogada e também sou corretora de imóveis. Então, enquanto corretora, a gente acaba atendendo também muita gente. Talvez para o corretor de imóveis nem tanto, porque você ainda tem muita coisa de pegar chave, ver casa, etc. Isso aí. Talvez se eu só exclusivamente advogasse, talvez eu até encerrasse o escritório. Mas como o escritório é até próprio, né, um imóvel próprio, então hoje é cômodo para mim estar ali, já um ponto, né? Vamos botar assim, que eu já construí já de muito tempo, desde 2006, né? Então, assim, as pessoas voltam só para saber que estou ali. É o mesmo telefone fixo de quando eu comecei. O meu celular, que era só um celular, ficou para ser o celular de trabalho do escritório. Então, é aquele mesmo número, né? Há anos e anos. Eu tenho outro número até meu. Então, assim, isso faz diferença dentro dos meus clientes. Talvez para quem começa agora, né, é uma outra realidade que a pessoa consegue fazer um escritório virtual. Até porque você herdou uma época em que o digital não era uma realidade na advocacia, não, né? De forma alguma. Hoje, assim, às vezes, quando o PJ trava, eu nem fico tão injuriada, não. Assim, eu fico pensando. Às vezes eu posto porque me irrita muito. Como hoje à tarde eu fiquei querendo peticionar e não conseguia, né? Petição simples, assim. Mas eu fico lembrando, a gente teve a oportunidade de atuar no inventário de 1964, que há uns 3 anos a gente concluiu, e eu advoguei nele por 2 anos. Então vamos pensar que há 5 anos atrás, não é muita coisa, né? Quando ele chegou lá para mim, eu percebi assim, que o que atrapalhou os outros colegas e até o próprio judiciário era porque as pessoas não faziam a evolução, aquela conversão, sabe, da época do cruzeiro, do cruzado, de tantas moedas e tudo. Pra gente, isso aqui já tá pago aqui já deu quitação, é isso. E daí a gente avançou, mas eu fiquei pensando naquele colega que estava lá com a maquininha de escrever, né? Tocando o processo ainda na datilografia. Tocando o processo, falei, cara,
graças a Deus eu nasci agora, gente, pelo amor de Deus. E, Vai dar muito certo. e quanto tempo demorou, assim, pra tu assumir o escritório, né? Que foi uma fase da tua vida em que você assumiu o escritório sozinha, pra você falar assim, a minha advocacia virou. Porque a gente sabe que o começo é um pouco difícil, né? Até você falar assim, olha, eu consigo viver da advocacia, assim. Quanto tempo isso levou? Olha, vou te dizer assim, para eu falar para você que eu conseguia viver da advocacia, não foi da noite pro dia, não. Demorou um tempinho. Por quê? Aquele cliente que eu era mais acostumada a vislumbrar pela minha realidade social ser mais restrita, isso me proporcionava muitos processos com pouco dinheiro, vamos dizer assim. Muitos processos de consumidor, muitos processos mais simples, então isso me rendia valores pequenos. Mas com o tempo eu entendi que além desses processos eu poderia ter mais outros. Jogar para outras empresas e você passar a ter uma cartela de clientes que te pague um valor fixo mensal que te proporcione viver, né, de fato do seu direito. E hoje, assim, as indenizações nos outros processos, quando elas saem, elas são um plus, né? Elas são um luxo, elas são o que me proporciona viajar, né? Trocar o carro, assim, de repente por um outro que eu queira, fazer coisas. Você chegou a pegar aquela época que o dano moral era uma realidade ainda bem factível? Ou você já pegou a época em que o mero aborrecimento... Não, eu peguei a época do dano moral muito forte. Nós tivemos excelentes juízes de carreira já de um tempo, assim, antigos, que aplicavam mesmo com mais rigor esses valores. E assim, porque de fato, essa questão, hoje a gente aplica muito a teoria do desvio produtivo, né? Isso a gente já aplicava no escritório, não com esse nome, porque se o consumidor ele demanda um tempo da sua vida que não volta para resolver uma determinada situação, ele tem que ser remunerado por isso, tem que ter um valor. E isso aí está dentro do que a gente pode, né, proporcionar para ele de uma compensação moral. Então a gente sempre trabalhou muito sobre isso. E eu peguei assim realidades de processos de 40 salários, que eu até acho, assim, sinceramente para você, que talvez fosse incompatível um pouco com aquela realidade, mas que de alguma forma poderiam mudar o procedimento da empresa. Porque se a gente parar para pensar, às vezes é mais barato para a empresa pagar uma pequena indenização do que ela mudar todo o seu sistema de trabalho para se adaptar. É aquele tal do caráter punitivo pedagógico do Exatamente. dano, né? Hoje você não vê muito um caráter pedagógico nos danos que nós vemos. Então, assim, isso desestimula um pouco nesse sentido. Mas eu peguei indenizações excelentes, assim, que os clientes, às vezes tinha recurso, ajuizado, mas aí tem um recurso, você recebe a sucumbência. Então, eram coisas, assim, que mudaram a realidade, né? Assim, de muitos profissionais, como na época foi um boom, assim, para mim também. Hoje não. Hoje, para você ter uma indenização considerável, você tem que ter um volume de processo muito grande para você manter aquela mesma média salarial. Talvez por isso, não só eu, mas outros colegas da cidade, a gente acaba se dedicando mais a uma advocacia empresarial. Porque aquela advocacia empresarial, além de você atuar de uma forma preventiva, orientando seu cliente, você também faz a parte contenciosa. É verdade. Né? Então, assim, isso aí acaba fidelizando aquele cliente com você, porque ele vai abrir ali a caixa preta, né? Vamos dizer assim, da empresa, do mercado de trabalho dele, para você poder entender e defendê-lo melhor. E isso aí te traz também cliente pessoa física, porque aí ele vai também ver o seu trabalho na empresa, ele já te contrata, né? E já te indica para alguém, o funcionário às vezes te vê, né, dando uma orientação para a empresa, que deu certo, enfim, que foi algo legal e de repente evitou uma demissões, evitou determinada coisa, e às vezes ele também passa a te admirar e te procura. Então, isso é muito legal, muito bacana. E isso é uma realidade que eu percebo que muita gente ainda não se atentou, né? A gente tem uma cultura no Brasil que é uma cultura muito ruim, que eu te confesso, que é a cultura do advogado para resolver problema e não para solucionar, né? Sim. O Brasil ele tem uma tendência muito grande a demandas, de querer judicializar tudo. Tudo ele quer judicializar, né? Aconteceu um negócio, não, eu quero judicializar. E hoje nós temos ferramentas e que o próprio advogado vai te proporcionar chegar, às vezes, a uma resolução daquele litígio muito mais rápido, né? Se você conseguir de forma extrajudicial, e até tentar evitar que aquilo aconteça de forma preventiva. Então, a gente tem hoje esse mercado muito forte, né, que tem que ser explorado no Brasil, porque o judiciário hoje é abarrotado. Então, assim, os processos ficam anos e anos e anos. É muito mais saudável para as partes se elas puderem compor antes ou evitar que mesmo aconteça um dano, né? E nesse caminho, assim, já houve um período em que você tivesse pensado em desistir, falar assim, pô, a advocacia não é para mim, ou naquela ansiedade de tentar ver, porque a gente vive hoje, não sei se na época em que você iniciou era assim, mas hoje as redes sociais incutiram na gente uma ansiedade, um imediatismo que era uma coisa que talvez não existisse antes.
Tu chegou a enfrentar isso? Tipo assim, cara, vou desistir, eu preciso achar outra coisa que me dê dinheiro, sei lá. Não, assim, eu sempre fui muito apaixonada, né, pela advocacia, então eu nunca pensei em desistir. Até, embora eu seja advogada, também sou corretora, o técnico em contabilidade eu tenho a formação, mas eu acabo não exercendo, só para fins mesmo de cálculos trabalhistas e tal. Mas a corretagem chegou para mim assim, porque às vezes a gente faz um divórcio e às vezes aquela mulher era só dona de casa, não sabe como administrar os bens, né? E aí você entra às vezes dando uma assessoria, ou um parente, enfim, que tinha um imóvel e às vezes não está muito satisfeito com aquele modelo, né, de corretagem mais tradicional. E isso aí começou a chegar dessa forma, mas eu sempre busquei, sempre abracei pensando no direito. Assim. Então, as fichas até hoje eu que aprovo, então chegou uma ficha, eu confiro o CNPJ, eu confiro o CPF da pessoa, eu jogo o nome no Google, eu jogo o nome no TJ, às vezes eu entrevisto a pessoa para sentir, né, a pessoa. É muito difícil hoje no escritório a gente ter assim, processos de despejo de cliente que nós selecionamos as fichas, assim, é muito difícil. Claro, às vezes cobrança tem, mas é mais difícil. E aí eu abracei meio que as duas profissões, a corretagem, né, e o direito. Mas a corretagem eu vou sempre levando ela para a área jurídica, porque tem mais a ver comigo, né? Embora eu tenha a equipe lá que faz todo esse suporte de administração lá para os nossos clientes. Entendi. E não sei se você falou isso aqui, me perdoa se você já tiver dito, mas como você cai efetivamente na corretagem? Então, na corretagem foi como eu te falei. Eu comecei assim, com um parente ou outro que tinha um imóvel, às vezes não estava muito satisfeito, queria que a gente fizesse a administração. Ou, como eu falei, casos de divórcio, às vezes aquela mulher, do nada, né? Ela tinha que administrar um patrimônio que ela não era acostumada a fazer, esse tipo de coisa. Então, eu falei assim, bom, já que isso começou a acontecer, vamos nos profissionalizar. E na época eu fiz o curso, né, de TTI, que é de técnico em transações imobiliárias, que me habilitava, né, a exercer a profissão de corretora de imóveis. E aí fiz o curso na época que eu me formei, né, que eu de fato me inscrevi, eu estava grávida de João Miguel. João Miguel está com 10 anos, né, então aí já vai para uns 11 anos já com mais essa profissão. E aí eu juntei o útil ao agradável, vamos dizer assim. Então hoje a gente tem uma parte de administração imobiliária no escritório que paga praticamente minha despesa fixa. Então assim, a parte de administração imobiliária paga a nossa despesa e a parte jurídica, né, é todo o restante do que a gente quer fazer. Às vezes quer fazer uma melhoria, o escritório é próprio, quer comprar um equipamento e tudo, o meu próprio salário, né, e proporcionar às vezes uma coisa melhor, fazer por um parceiro, enfim. A gente faz essa junção aí das duas coisas, mas dá muito trabalho. A administração dá muito trabalho, gente. Eu sei bem isso, meu pai é corretor de imóveis também, você bem sabe. E isso é uma situação que você pensou muito bem, né? O teu escritório hoje ele não tem só uma fonte de renda. Exatamente. Você diversificou de onde você tira dinheiro. Exatamente. E, na verdade, uma coisa está meio que inserida na outra, porque se você vai fazer um contrato de locação, você tem que estar atento, né? Se você tem uma questão de revisão contratual por conta assim, de pandemia, você também tem que ter um conhecimento jurídico ali agregado, te facilita mais poder lidar com aqueles clientes, né? E a gente teve um pensamento no escritório que foi tentar, todo mundo que aparentou, né, que nos trouxe alguma dificuldade, foi a gente tentar, de alguma forma, auxiliar para que ele não saísse do escritório, né, para que ou ele fosse para um imóvel maior ou ele fosse para um imóvel menor, ou a gente tentar achar um meio termo aí que ajudasse as duas partes. E graças a Deus, assim, a gente teve êxito em tudo. Hoje a margem de imóvel desocupado é muito pequena em vista de todos os outros, né, que já estão alugados. Entendi. A gente sabe que a advocacia hoje, principalmente quando você, talvez não seja essa a sua realidade hoje, né? Quando você não tem muito cliente de partido, e cliente de partido é aquele cliente que paga por mês, ela traz uma incerteza jurídica, né? Muito grande. Como é que você lidou com isso? Assim, tipo, você não tinha salário, né? Não, no início eu não tinha nem visão de que existia essa advocacia empresarial, então eu nem sabia o que tinha, né, em relação a isso. Então a minha realidade era só aquele cliente mesmo de 30% da indenização quando saísse, né, e era mais ou menos isso aí no início, que é muito da realidade dos colegas, né, que estão começando. Eu não advoguei assim praticamente na área criminal, sempre procurei ter parceiros, mas eu sempre pensei em não perder negócio. O cliente chegou, não é da minha área, eu vou informá-lo dentro do pouquinho ali que eu souber daquele assunto e vou deixar claro para ele que nós temos uma pessoa no escritório que vai atendê-lo, né? E isso aí foi começando um pouco assim, essa realidade foi começando a mudar
Porque às vezes você faz um processo para uma pessoa física, mas aí quando você vai ver, ela tem uma empresa, ela tem um pequeno comércio. E hoje a gente atende desde a pessoa que tem a portinha, né, assim, que precisa assim, de uma assessoria às vezes mais esporádica e tudo, até empresas grandes, né, de mercados, enfim, de empresas mesmo com contencioso maior, né, e tal. E graças a Deus, parecia uma fiscalização do MP, do MPT. A gente vai descobrindo como é que é. Hoje a gente já se vira bem. Já sabe como é que resolve esse tipo de problema. Já, mas no início, gente, eu tremia, vocês, né, quem estiver aí começando vai tremer também, mas está dentro da sua área ali, você está vendo que tua capacidade de você estudando, se dedicando, você consegue, você vai e mete as caras e aprende, que é isso aí mesmo. E hoje, então, você consegue dizer assim, não, hoje eu tenho um salário e tal. Graças a Deus. A gente percebe que você hoje é uma mulher bem-sucedida na advocacia, né? Isso é nítido, assim. E a gente queria abordar um pouco disso. A gente sabe que hoje existe, e eu tenho talvez um pouco mais de clareza disso hoje, né? Com 30 anos e me abrindo um pouco mais a ouvir quem debate o tema com muito mais propriedade do que a gente que é homem. É uma cultura um tanto quanto patriarcal, isso é uma verdade. Total. Como é que foi pra você, assim, como mulher, se posicionar de forma tão contundente no mercado? Rolou alguma dificuldade que você falou assim, olha, se isso aqui fosse um homem, talvez não enfrentaria? Olha, então, como você falou mesmo, a gente vem de raízes, né, que há realmente uma visão patriarcal, advogada mulher, né, assim, se você for, por exemplo, eu não cheguei a fazer o criminal mesmo, né, mas eu vejo outras colegas que fazem, assim, e as admiro muito, porque você tem que ter, além do seu pulso normal como advogada, você acaba tendo que se impor além para que a pessoa não olhe para você enquanto gênero, enquanto sua aparência física, para que ela perceba o seu cérebro, aquilo que você está ali para apresentar de fato, né, o seu conhecimento. Então, assim, era difícil, eu nunca me vi assim, tá, gente, numa determinada situação aonde realmente eu tivesse que bater de frente mesmo com o outro lado por conta disso. Mas o que eu construí? Hoje eu tenho, como eu falei, né, mais cedo um pouquinho com você, eu tenho dois perfis no Instagram. Eu tenho um perfil pessoal, onde eu posto minha vida mesmo, e eu tenho um perfil profissional. Por quê? Porque quando eu vou trabalhar, eu vou com uma camisa assim, que eu me sinto mais confortável mesmo. Pra você que tá ouvindo no Spotify, a camisa assim que ela fala é uma camisa preta totalmente tapada, tá? Exatamente, gente. E assim, procuro ir com uma roupa que não seja muito justa, que não seja muito curta, enfim. Por quê? Porque se você tiver que despachar uma determinada situação e você encontrar uma barreira desse tipo, eu já sei que eu vou ser antipática. Então ali, né, meu cliente, coitado, vai dar 2 passos para trás. Então eu prefiro não arrumar esse conflito para minha vida. Eu vou ali realmente para defender o interesse do cliente, e essa é a minha postura profissional, né? Eu optei por construir esse perfil. E nada contra quem atue de outra forma, que cada advogado vai ter a sua forma de atuar, porque cada ser humano é indivíduo, né? A gente é um universo em nós mesmos. E aí eu construí esse padrão, né, de apresentação profissional para poder estar me projetando no mercado. Eu acho que talvez por isso, e eu tenho assim esse jeito um pouco mais sério e tudo, eu nunca enfrentei muita dificuldade assim pela questão, às vezes, do gênero. Já enfrentei assim, da pessoa achar que eu não tinha um conhecimento suficiente para estar lá fazendo uma sustentação, e a gente, graças a Deus, né, a gente estudou o processo, a gente fez o processo, então a gente chegou e fez a defesa e conseguiu ter êxito ali. Então isso eu já enfrentei muito, mas discriminação pura e simples por ser mulher só, não. E talvez sejam cuidados que você tem que ter a mais, pelo que você está me falando, do que você teria que ter se fosse homem. Seria isso que você está querendo dizer? Exatamente, porque assim, não adianta fingir que isso não é realidade, que isso não existe. Isso ainda existe, isso ainda é uma realidade. Né? A gente, se você for talvez com uma determinada blusa, uma determinada situação, eu já vi várias vezes olhares, né? Até para mim, que vou toda tapada, né? Imagina quando a pessoa às vezes opta por uma outra vestimenta, mas assim, acho que a pessoa tem que se sentir confortável dentro do que ela está usando. Mas infelizmente no meio jurídico, embora se você pegar talvez estatisticamente as servidoras sejam muito mais mulheres do que homens, os cargos de chefia de uma forma geral ainda são muito masculinos, e isso pode ser que exista, né, uma situação nesse sentido.
Mas dentro da advocacia, então, você acha... Assim, eu acho que vai enfrentar, dependendo também muito da área do direito, né, da seara que a pessoa vai adotar. Como eu falei, eu acho que a área criminal, as colegas vão enfrentar muito mais resistência, né, em relação a isso, em relação a um pré-julgamento de acordo com aquilo que ela está vestindo, alguma coisa assim, né. Eu lembro que quando eu estava grávida do João Miguel, que é o meu caçula, eu já advogava. E às vezes eu ia com a fluorescente, gente, assim, eu ia com a fluorescente fazer audiência verde. Fluorescente, cor de roupa que você fala. A unha ia toda fluorescente. A unha. Minha unha não era assim, pintadinha assim discretamente, não, tá, gente? Minha unha às vezes ia um vermelhão laranja, um verde, limão. E eu fiz muita audiência para o Dr. Carlos Eduardo, porque fui conciliadora dele na 2ª Vara Civil. Iglesia Diniz? Diniz, comecei com o Dr. Cristiano, né? Depois do Dr. Cristiano fui para uma outra comarca, né? Enfim, consegui a promoção dele e o Dr. Carlos veio assumir. E aí, no início, acho que ele ficava olhando, gente, que é essa pessoa com essa unha, pelo amor de Deus. Mas isso tinha uma estratégia para isso acontecer? Na verdade, acho que era meio que hormônio, né? Se a gente fica meio assim, né? Com flor da pele, de descontar alguma coisa. Tem mulher que corta cabelo, eu pintava a unha. E, assim, isso era até muito engraçado. Mas, assim, tirando esses olhares, assim, esses choques, assim, que as pessoas tinham, eu nunca passei, assim, muita situação, não. Entendi. Recentemente viralizou nas redes sociais, acho que você viu bem isso, essa cultura da velha da lancha. Um vídeo de uma menina até aqui da região, que hoje é super famosa com essa coisa de criação de conteúdo. E eu queria te fazer essa pergunta. Hoje a advocacia te proporcionou uma vida independente, né? Graças a Deus. E até que ponto esse sentimento de você falar assim, olha, eu vou ter minha vida, não vou depender de ninguém, te moveu até onde você está, ou esse nunca fez parte da sua vida? Não, sempre fez, porque assim, quando eu sou filha de pais separados, né, pais divorciados, morei com os meus avós. Então, numa situação socioeconômica assim muito muito restrita, de um mercado muito restrito, né? Então, assim, eu já não tinha mesmo como eu depender assim deles. Então, eu já tinha esse sonho assim de ter a minha própria independência. E a gente vive, quando eu me converti, né, eu sou evangélica, sigo, né, às vezes a gente dá aquelas bambeadas e tal, depois volta, ai Jesus. Enfim, mas quando você vive, às vezes, num meio social que usa um pouco a cultura, até às vezes como um fundamento de base, claro que essas realidades já mudaram, né? A gente vem mudando cada dia mais, as visões vêm se abrindo para uma série de coisas, você passa a entender que o que às vezes a igreja te coloca na questão de submissão não é a mulher ser tipo superveniente, né? Ela ser tipo aquele submisso que o homem fala, ela vai lá e diz amém. Não. É você pensar como uma equipe. Então, isso que eu sempre tentei implementar, assim, esse pensamento como uma equipe. Seria debaixo da mesma missão, né? Hoje, todos os dois na mesma foco, na mesma missão, que é fazer a família dar certo, né? Dentro o contexto que se dá hoje é isso aí. E dentro, né, daquela perspectiva que eu tinha, o casal é uma equipe, então, assim, como equipe, né, a gente tem que fazer também a nossa parte, né? E tá aí apoiando nesse sentido financeiro. E eu sempre quis também que meus filhos tivessem acesso àquilo que eu não tive, né? Como eu falei. E eu também, os meus próprios sonhos, os meus próprios projetos, né? Então, eu sempre quis buscar essa independência justamente porque você não fica refém de nada. Você vive suas escolhas de forma livre. Então, você escolhe desde o que você vai vestir, o que você vai comer, onde você vai. Claro, a gente vive em sociedade, né? Ninguém vai bancar o doido aqui. Mas você tem uma liberdade de escolhas. E você pode, dentro daquele leque ali de opções, decidir, né? Definir como você quer viver. E a independência financeira, ela te proporciona muito isso, né? Você poder fazer de fato aquilo que você gosta, você viajar para onde você quer ir. Eu queria muito fazer um curso fora, hoje posso, né? Contar, né, com o meu salário do escritório, enfim, para poder estar custeando isso, e aí é um custo que o escritório junto comigo que arca, né, não é uma outra coisa externa que está fazendo isso. Então é fruto do meu trabalho, né, isso é um reconhecimento nosso mesmo, de que a gente se esforçou e que foi por uma causa, né, que graças a Deus a gente alcançou e temos buscado cada vez, assim, alcançar mais, né, novos desafios, novas situações. Então acho que faz parte aí de todo ser humano ter essa realização profissional. Acho que a gente precisa.
Entendi. Dentro desse contexto assim, de advocacia, qual foi a tua maior dificuldade? Que você falou assim, cara, isso aqui é um problema dentro do exercício da advocacia. E qual foi o que aconteceu contigo que você virou e falou assim, pô, isso aqui eu achei que seria uma dificuldade e não é? O que te surpreendeu e o que dificultou assim, na tua vida? Então, o que acontece? O direito, ele na nossa advocacia, né, é algo que não depende só de você. A gente depende de uma série de coisas, né? Eu, às vezes, costumo dizer para o cliente que o primeiro adversário que ele enfrenta é o judiciário. Depois ele vai enfrentar, né, a outra parte contra que ele vai demandar. Se a gente chegar nessa etapa aí de fazer, de fato, um processo, de judicializar a situação. Mas a gente faz a nossa parte, a nossa profissão, a gente não tem uma independência como um médico, né? Ele tem que fazer uma cirurgia, ele vai lá reunir a equipe, operou, tá feito. A gente não. A gente tem que formalizar a tese, materializar a pretensão da pessoa, acompanhar o andamento do processo. Às vezes a publicação só sai na sua OAB, mas não sai na OAB do advogado da empresa, então você está pensando que está contando o prazo, não está contando. Ainda tem um detalhe, né? O seu trabalho, ele se prolonga no tempo, foi o que você falou. Médico operou, acabou, já era. Exatamente. E às vezes o cliente chega no escritório, doutora, mas isso é causa-ganha? Na minha opinião, né, assim, eu penso que o advogado que já fala isso pro cliente, ele começou ali falhando, porque não tem processo ganho. Não existe, né? Não existe. Isso vai depender. Às vezes o direito da pessoa é muito bom, mas ela não tem provas que possam sustentar esse direito. Então, você vai explicar para a pessoa a realidade, né, da situação dela dentro do universo jurídico e a realidade prática dela dentro, né, do que você poderia fazer, mas às vezes não tem como. Claro, a gente nunca deixa o cliente sair do escritório assim com a porta fechada. Eu sempre explico para ele, seu direito é X. Se você quiser, a gente vai com você. Mas você tem que decidir até onde você quer chegar, o que você quer, porque a expectativa é sua. Eu vou te prestar o serviço, mas é você que tem que saber como que isso vai acontecer. Porque a gente não tem como ter uma previsão de quanto tempo um processo vai demorar, né? Às vezes a pessoa chega, mas o inventário se resolve, às vezes é extrajudicial em 15 dias, 10 dias. Resolve se a documentação do imóvel estiver ok. E se o cara tiver ali dinheiro para poder pagar o ITD, né? Perfeito. Ele tem que ter o dinheiro para fazer o pagamento, né? Claro, existem as situações de isenções, etc., mas via de regra, tem que ter o dinheiro para pagar o ITD. Você tem que ter o dinheiro. Primeiro, você tem que ter o dinheiro para você fazer as certidões. Você puxar as certidões para ver se tem alguma coisa que está impedindo ou não que você materialize aquele pedido de inventário. Uhum. Né? Aí você fez aquela primeira análise, aquele primeiro gasto, você parte para o pagamento. Depois você ainda tem o cartório e o RGI. Né? Eu lá no escritório costumo fechar sempre os inventários assim, cartório e RGI. Porque se tem algum tipo de exigência, você está ali para dar um suporte, né? Para o cliente mesmo, para ele sair com aquela prestação 100% feita ali. Aquilo de fato está ali, foi concluído, é dele. Então, a gente não, na advocacia, acho que a maior dificuldade que eu vejo é isso, é o nosso trabalho depender do trabalho de tantas outras mãos. E isso alguma vez te fez repensar essa sua, não era pra ter vindo pra cá? Ou... Assim, não, porque eu gosto muito do que eu faço, mas isso me faz muitas das vezes, assim, respirar fundo. Conta até 10, né? Respira. Porque eu sempre, às vezes eu tenho lá uma situação para resolver e ninguém tá livre de cometer nenhum erro, às vezes tem alguma situação que ficou equivocada, e aí eu não gosto nunca de chegar apontando o dedo para ninguém, porque poderia ser eu ali, mas eu sempre procuro já levar o problema e a solução. Falar, podemos resolver como? Dá para fazer de tal forma? Dá para fazer de tal forma? Como é que a gente consegue resolver? A publicação vai ser no nome da pessoa? O que eu tenho que apresentar para poder esfruiar um nome de alguma determinada situação, uma conta, um documento? A gente tenta sempre tá resolvendo ali a questão trazida pelo cliente. Mas, assim, às vezes é um pouco frustrante nesse sentido aí da nossa profissão tá tão, assim, interligada com outras coisas, né? A gente sabe que você atua, a gente até trocou uma ideia sobre isso aqui, nas áreas trabalhista e previdenciária, que tem ali uma ligação, conexão, sim, né? Muito próximas, sim. E na área também imobiliária. Empresarial. Além da área empresarial. O que você desempenha assim, em cada uma dessas áreas? O que essas áreas trouxeram de oportunidade para você? A parte civil, vamos botar assim, a parte que abrange muita coisa, né? Você dentro do civil, assim, você pode sair desmembrando elas em vários outros grupos, né? Então, assim, nós temos, a gente atua também em direito de família. Hoje, no escritório, nós não temos tantos processos. Eu vou dizer que no início, assim, eu tinha uns conflitos pessoais, às vezes de fazer processo de disputa de guarda, porque a gente
tem filho, então às vezes a gente se coloca ali um pouco no lugar, né, daquela família, daquela criança e tudo, mas nós atuamos nesse nicho da área familiar, do direito das famílias, na área empresarial, porque a gente faz toda aquela parte, né, de advocacia mais preventiva, depois a gente faz a assessoria quando tem a parte contenciosa, trabalhista, que acaba que as empresas sempre têm, né, algumas questões nessa área, muitas das vezes pequenas, porque a gente procura estar sempre ali por trás, sempre dando um suporte para não chegar a gravar, mas civil, trabalhista, previdenciário, empresarial é o que o nosso escritório mais faz, né, hoje. Claro que assim, tem áreas que eu não faço pessoalmente, mas eu tenho os parceiros que fazem. Vou dar um abraço para o Dr. Corsino, que faz a nossa área criminal do escritório. Então, toda essa parte ele que cuida. Não é nosso associado, é um parceiro mesmo profissional, assim como a gente também já teve, né, processo em comum aí da área do direito administrativo, entre outras áreas também. Tem colegas que às vezes advogam em outras questões minhas pessoais também, que têm conhecimento maior na área, e eu me sinto mais segura, né, que ele possa estar lá desenvolvendo aquele processo para mim. Entendi. E dentro da previdenciária, por exemplo, qual é o teu principal nicho de atuação? Então, o que o escritório faz muito, embora eu tenha parceiros que façam assim, desde o previdenciário lá militar, né, a gente tem parceiro no Rio, até toda a área, toda a parte de pedidos de benefícios, aposentadorias e revisões. Eu particularmente faço a parte dos benefícios por incapacidade, capacidade temporária, capacidade permanente, que é o auxílio doença, a aposentadoria por invalidez, que é o que as pessoas conhecem, né, de nome aí na prática. Isso é basicamente o que eu faço, e os outros colegas, né, que trabalham em parceria com a gente fazem essa outra parte, regime próprio, muitas das vezes também. Entendi. E na área trabalhista, a gente tem vivido assim, eu fui uma vez, assim, só defender um empregado público que estava sofrendo uma sindicância por alguma situação que não estava prevista nas atribuições do emprego dele, e a gente tomou um certo susto porque ele saiu devendo ali. E foi a primeira vez que eu fui para uma área trabalhista, né? Graças a Deus a praga de uma professora não pegou. Eu tinha uma professora na faculdade, deve ter te dado aula também. E ela hoje, assim, para onde eu escoo, a maior parte da demanda trabalhista que chega até mim. E ela falou assim: não, porque você vai ser advogado trabalhista, você vai ver só. Eu falei: não pegou, a praga não pegou, é com você mesmo que eu tô falando. Pelo contrário, a gente é parceiro, assim, é um escritório de confiança que a gente tem lá em Cabo Frio. Mas acabou que eu não fui e fui. A reforma com essa professora. A reforma trabalhista, de que forma ela impactou a tua advocacia, assim? Tu sentiu que teus clientes estão mais receosos de ir ao judiciário? Você está mais receosa? Como é que está funcionando isso? Então, o que acontece? Antes, nós não tínhamos, né, uma sucumbência assim, recíproca e tudo. Então, isso nos permitia montar teses e processos onde eu tivesse uma margem negocial muito maior. Então, assim, muitas das vezes a gente inseria até a questão de assédio, que é o dano moral, né, que popularmente aí se conhece, mas a gente inseria questões relacionadas a assédio, valores maiores até do que seria o justo para a demanda, para a gente ter uma margem negocial, porque às vezes o empregador não quer pagar uma despesa trabalhista no sentido de recolher os impostos e tudo, então às vezes você acabava jogando para esse nicho aí de dano moral, que é o assédio. E isso aí a gente teve que parar de colocar, porque, né, não haveria, certamente, se ele não ganhasse uma sucumbência nesse sentido, e nós passamos a filtrar muito mais os processos, porque às vezes, como eu falei antes, às vezes o direito é muito bom, mas a prova é muito ruim. Então, se o cliente quisesse, a gente tentava, dentro, né, de uma razoabilidade ali, porque eu penso que o primeiro advogado da causa o primeiro juiz da causa é o advogado. Claro, sem dúvida. Então, dentro de uma coisa razoável, plausível, tendo uma verossimilhança, a gente ia, né, junto com o cliente. E aí eu passei a filtrar mais. Infelizmente, assim, eu não gosto de dizer para o cliente: olha, isso eu não vou fazer. Mas muitas das vezes a gente chegou a esse ponto de dizer para o cliente a realidade. Falar: olha, esse direito seu é muito bom, mas você não tem prova nenhuma disso. Então, isso aqui, possivelmente você não vai ganhar. Se ele quisesse, mesmo assim, materializar, nosso contrato era feito totalmente diferente, né, de prestação de serviço, onde a gente tinha que colocar cláusulas ali de que ele foi explicado, que ele foi advertido e que mesmo assim ele optou por fazer e cobrar um honorário, ainda que não houvesse um êxito, enfim, mas um honorário pelo trabalho desenvolvido. E porque era de fato justo, né?
E alguns aceitavam, outros já não aceitavam, enfim. Não sei se dali iam para outros colegas que talvez pensassem de forma diferente e tenham materializado a pretensão. Mas isso fez a gente ficar um pouco mais cauteloso, né? Filtrar mais, ficamos assim. Por outro lado, como a gente não tinha uma sucumbência recíproca, a gente podia arriscar mais também. E às vezes a prova testemunhal ela conseguia ser forte o suficiente para convencer o juiz, né? Ele acabava sendo convencido ali por uma situação que ele escutou a verdade da pessoa quando ele colheu aquele depoimento. E que hoje a gente pensa duas vezes, né? Se a gente vai ter ou não. Hoje, assim, para eu entrar com a demanda, o cliente tem que me trazer realmente provas ali de que as chances dele ultrapassam ali os 50% tranquilo. E você acha que isso influenciou ou prejudicou a defesa do direito do trabalhador? Com certeza, eu acho que sim. Porque o que acontece? A gente investe nossa vida, né, na nossa profissão. Então, assim, é justo que a gente receba, né, os honorários por isso. E aí, se aquela pessoa às vezes não tem condição, ela não vai te contratar, né? Ela não vai ter condição de contratar, muitas das vezes ela não vai materializar a pretensão dela e aquilo vai cair por terra, né? Vai prescrever ou ela mesma vai deixar para lá e tal. Então eu acho que para o trabalhador isso não foi bom, isso foi ruim, porque fechou muitas portas para ele materializar a pretensão dele, né? Entendi. E financeiramente falando, isso, lógico que a gente vai falar valores aqui, mas isso também influenciou na sua arrecadação, né? Também, assim, porque como eu falei, tinham situações que a gente achava assim, vamos arriscar, e que dava muito certo, assim, porque de uma forma geral tudo corroborava pro direito daquela pessoa, né? O próprio depoimento pessoal dela, às vezes a reclamada confessava alguma coisa, juntava com outro documentozinho, alguma coisa ali que fez o convencimento do magistrado ser procedente. E isso aí mudou, porque aí a gente já não podia mais arriscar, né? Já não tinha mais esse direito de arriscar, porque a sucumbência o cliente quer suportar e ele tinha que saber o que estava esperando por ele, caso ele não tivesse êxito na demanda. E então isso teve um impacto, sim. Mas por outro lado, às vezes uma porta fechou, às vezes uma janela vai se abrindo, né? Então, assim, isso acabou fazendo a gente olhar para outra área do direito, por exemplo, como o previdenciário, que antes eu fazia bem menos do que eu faço hoje. Embora o previdenciário antes também, muito pertinho ali do direito trabalhista, porque se há um acidente de trabalho, você, já envolveu as duas situações. Pois é. Né? Se a pessoa às vezes não é um acidente de trabalho, mas ela sofreu um acidente, ela precisa ficar licenciada, de certa forma às vezes envolve a empresa, porque às vezes o INSS vai lá e dá alta para ela, mas a empresa também, o médico do trabalho diz, não, mas você não pode voltar porque você não tem um problema de saúde, e te encaminha ela novamente para o INSS. Então aí você tem um conflito, né, que vai envolver as duas áreas do direito. Às vezes um reconhecimento de vínculo por via de uma reclamação trabalhista, você pode pegar aquela sentença, né, aquelas provas do processo e averbar isso no CNIS do seu cliente, então isso aí também te abriu um mercado dessa parte. Isso me fez enxergar outras coisas, né, que o comodismo de já ter aquela linha de pensamento não permitiu. Então eu sempre procuro olhar assim as dificuldades como pandemia, por exemplo, o que eu posso olhar a mais ali, o que aquilo ali está me proporcionando visualizar naquela situação, né? Isso que a gente... E é exatamente a próxima pergunta que a gente ia colocar na mesa. O que a pandemia, assim, trouxe a você em termos de aprendizado, em termos de impacto financeiro no teu escritório? Eu particularmente vim de um tombo enorme na pandemia, ninguém estava esperando aquilo, foi uma coisa que eu acho que muitos escritórios pequenos fecharam, assim como a gente fechou o nosso, né? Hoje eu te confesso que eu tô até repensando essa ideia de, preciso ter um escritório. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu vim de Cabo Frio até Iguaba, a gente ia gravar um podcast em Iguaba também, e eu vim fazer uma reunião via Zoom com 20 pessoas, pagaram a consulta ao escritório e tal. E assim, aconteceu, entendeu? Então, assim, eu te confesso que isso me fez repensar se realmente a gente precisa de um espaço físico. Espaço físico. A gente estava falando disso aqui. E a parte também de finanças e tal, de ver uma arrecadação praticamente zerar. Porque o judiciário fechou. Sim. Todo mundo sabia que propondo ação naquele momento não ia resolver nada. Nada. E a gente ficou ali muito... coisa. O que isso trouxe pro teu escritório? Como é que você enfrentou esse momento? Então,
como eu falei, né, no início, eu sempre fui uma pessoa que, por não ter, né, ninguém assim financeiramente por trás de mim, eu sempre me acostumei a ser muito, muito livre, muito, não sei se individualista, mas sempre muito independente. Então eu sempre tive um planejamento e uma reserva. Então, assim, nós não passamos nenhuma dificuldade do tipo de eu pensar de fechar ou não ter como pagar as contas e tal daquele mês. Mas, assim, teve mês que a arrecadação foi, tipo, muito baixa, que não pagou mesmo as contas do escritório, e daí a gente teve que ficar usando por um período daquela reserva para cobrir ali. Mas eu tenho a vantagem do escritório ser próprio, né? Então, assim, por a sala ser próprio, não tem um aluguel, que já é uma despesa muito, muito maior. E aí eu fiz meio que um acordo, né, com os colaboradores, como é que a gente faria naquele período, e deu muito certo, né, assim, graças a Deus deu tudo muito certo, e daí a gente pôde respirar. Mas eu já advogo de partido já tem um tempo, né, para empresas, né, eu já advogo para empresas tem um tempo, e isso mantém uma arrecadação fixa no escritório, porque eu tive muito trabalho relacionado às empresas nesse período por conta das questões justamente trabalhistas, né? A gente teve muitas adaptações e vem sempre tendo, né? Sempre tem alguma coisa que está mudando, como as gestantes agora que tem que ser afastada do trabalho, enfim, aquelas coisas todas, e isso gerou um trabalho maior nessa esfera. Então, assim, se às vezes aquele meu processo ficou paralisado, isso acabou me proporcionando mais trabalho nessa parte da empresa. Porém, a questão do escritório físico, como eu já estou lá, né? Como eu falei, a gente está lá já desde 2006, eu já montei meio que um ponto ali. Então, mesmo às vezes na pandemia, as pessoas não queriam um atendimento virtual porque já se acostumaram a me ver. Então, elas queriam ir ao escritório. E aí a gente teve que adaptar algumas situações assim para a gente conseguir atender as pessoas. Eu perdi um mercado daquela pessoa que passa no escritório e vê a placa. Vamos dizer assim, esse mercado do acordo, talvez por ter uma audiência e a gente poder contar com aquele valor mensal dos acordos, os processos ficaram meio paralisados por um período, né? Os físicos até julho. E os eletrônicos ainda ficou por um tempo até servidor se adaptar, instalar tecnologia em casa, aquela coisa toda, por um tempo. Então, as oportunidades que as audiências proporcionavam, a gente zerou, né, por um período grande. A trabalhista, acho que até hoje não voltou presencial, né? Não, presencial não. Eu fui atendida há uns 10 dias, talvez, atrás, para retirar processo físico para a gente, advogado, digitalizar o processo para o processo virar eletrônico, porque os processos físicos estão dentro da vara, né? Do local físico ali, vara do trabalho. E você chegou a pegar alguns? Peguei. Como é que você encarou isso? Não é um negócio, tipo assim, ter que fazer o trabalho do tribunal e tal? Eu fiquei, assim, muito descontente com isso. Eu até fiz um contato com a OAB para saber se nesses casos, se a OAB se disponibilizaria a fazer a digitalização gratuita pra gente. Aí recebi a resposta de que não teria como ser feito isso. Porque, na verdade, o judiciário, ele tá jogando pra gente um trabalho que não é nosso, né? Assim, eu posso pegar desde o processo... o início do processo eletrônico, né, cara? Sim. Tem que distribuir. O distribuidor vira um contador do juízo, tão somente. Praticamente, um partidor e contador, né? Assim, a gente faz toda essa parte de distribuição. Mas, assim, isso até nem me incomoda muito. Agora, a parte de digitalização, assim, me incomodou um pouco. Porém, eu penso, assim, no andamento do processo, né? Que para o cliente vai ser melhor, então, teoricamente, né, para mim também é muito melhor. Então a gente não pegou assim todo o acervo, a gente pegou um pouco, fazer daquele pouco. Aí daqui a um tempo eu pego mais um pouco, faço um pouco, né, faço daquele pouco. Por quê? Quando a gente advoga, você tem um escritório, você tem que pensar que ali é uma empresa, ela tem que dar lucro. Então você não pode fazer o que você pensa de imediato, eu quero resolver isso. Não, você tem que adaptar a sua realidade com a sua necessidade ali do que você pode fazer. Então a gente pegou alguns processos, vamos trabalhar nesse agora digitalizando, depois outros, até que se encerre toda essa parte de acervo físico. Porque o processo eletrônico, ele traz uma autonomia, né, pra gente de tudo, de advogar, como você falou, você fez uma reunião virtual aí com os teus clientes, e a gente tem isso de estar viajando, estar peticionando, e a gente poder ter uma vida, né, assim, mais independente de fazer coisas, né? Sem dúvida, pro jovem advogado, para quem está começando agora a carreira, isso foi uma coisa que ajudou muito. E eu só percebi isso, como eu disse a você, talvez não nessa nossa tentativa de gravação, mas na outra, quando eu só percebi isso de verdade quando a gente, em 2019, trabalhou na parte do plantão que ainda era físico.
Hoje você ainda distribui para o plantão eletronicamente. Então a gente viveu isso de perto. Então, sem dúvida alguma, o processo eletrônico é um avanço. Eu acho muito triste o tribunal, com toda a arrecadação, não sei qual é a realidade do TRT, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, o orçamento do tribunal, quando eu vi pela primeira vez, eu precisei contar, peraí, quantos zeros tem aqui, para eu entender que número era aquele. Falei, que isso? É bilionário o orçamento anual do TJ. E ainda assim a gente ainda tem, tá? O TJ também tem uma situação dessa de permitir o advogado, não sei como é que funciona isso, mas ir lá e buscar o processo. Sim. Tem todo um formato ali de como você vai digitalizar, né? Tem toda uma orientação de como você faz isso. Só que, como a gente falou, na verdade é um trabalho que não deveria ser nosso, né? Nosso trabalho é o conhecimento jurídico, é materializar a pretensão do nosso cliente, defender o interesse dele, não essa outra parte, né? Mas que muitas das vezes a gente faz visando um bem maior, né? Que é a materialização ali da jurisdição. Do direito até do cliente que você está devolvendo. Sim. Como é que é a tua relação com a execução trabalhista? A gente sabe que a execução trabalhista é um grande gargalo hoje do Tribunal do Trabalho, né? Como é que tem sido a tua experiência ultimamente com essas execuções, ou isso para você nunca foi um problema? Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, assim, no escritório, eu sempre olhei os processos, sempre conversei muito com meus clientes, às vezes até onde vale a pena ir, né, nos processos, né? Hoje a gente tem ferramentas que nos proporcionam ir além, né? Como a gente tem o Sisbajude, que não é só a teimosinha que fica rodando lá 30 dias, né? Para tentar fazer a penhora online, para você que está em casa, né? Do dinheiro nas contas. Mas o Sisbajude, ele permite saber se a pessoa tem um saldo de PIS, um saldo de FGTS, quanto que é o cartão de crédito, quanto vem aquela fatura dela. E você consegue penhorar isso? Então, às vezes aquele devedor, ele demonstra não ter nada no nome dele, mas quando você vai ver, na verdade ele usa um outro cartão, ou ele tem a maquininha que está lá na empresa dele, quando você vai comprar, você passa o cartão, o CPF que está lá não é o dele, né, ou o CNPJ, enfim, não é o dele, mas é de outro que está arrecadando o dinheiro dele ali, né, ele está lá vendendo, vamos supor, ele abriu uma lanchonete, está lá vendendo sanduíche, etc, etc. Quando você vai pagar no cartão, o ticket do cartão não é com o nome dele, nem com o nome que está lá, o nome de terceiro. Então essas coisas a gente vai pegando assim com o tempo da prática mesmo, você vai colocando isso no processo, como que essas coisas são feitas, né? Antes eu não peguei exatamente essa fase na minha advocacia, mas essa professora que nós tivemos, ela pegou essa fase, que tinha do oficial de justiça arrecadador. Então o cara, né, o oficial, ele ia lá e ele penhorava dinheiro na boca do caixa mesmo e pecúnia, né? E aí isso era muito mais efetivo. Claro, era uma responsabilidade. Você saía às vezes da penhora, tinha que ir direto, né, fazer o depósito judicial daquele valor. Mas eram valores que ele poderia estar fazendo bloqueio ali na hora, né? E hoje muitas, por exemplo, se você às vezes demanda sobre uma instituição de ensino, ela não trabalha com boleto, ela não trabalha com uma série de coisas, esse dinheiro ela recebe como? Ela recebe às vezes em dinheiro no balcão ali, do atendimento dela, entendeu? Então esse dinheiro não está passando, está circulando. E aí o oficial ia ficar lá de braço cruzado, tá penhorado. Era assim que funcionava? Mais ou menos isso. Gente, imagina o quanto um cara desse não apanhou na vida, hein? Cuidado, né? Enfim, mas era mais ou menos esse raciocínio, mas assim, esse dinheiro tinha que passar por algum lugar, né? Então isso, a trabalhista é muito mais avançada para esse tipo de situação do que a gente vê da estadual, né? O fórum, né? Assim, o tribunal, ele tem uma certa dificuldade de enxergar isso que o juiz trabalhista já enxergava há mais tempo, né? De aplicar isso. Porém, as indenizações que a gente vê na justiça estadual hoje são bem melhores do que na federal, né? Do que na trabalhista, tudo, quando fala de assédio. São muito mais tímidas para essas justiças. Aonde? Eu vejo que na federal, por exemplo, se a gente fizesse, né, eu tenho processo de INSS, por exemplo, que tramita aqui na estadual, né, e tem lá na federal. Uhum. Então, assim, hoje quando a gente tem uma determinada questão que envolve às vezes uma indenização, não aplicou ali aquele benefício que deveria aplicar, né? Ou demorou para implantar aquele benefício, enfim, a gente vai pedindo o dano. Aquilo, né? Tá tentando ali contra a dignidade daquela pessoa. E vocês conseguem?
Então, na justiça estadual eu acho que é melhor, mas não é mais fácil, mas é uma realidade talvez que o juiz enxergue melhor de aplicar, dano nesse caso, do que na federal. Na federal eu acho mais difícil para ele chegar ao ponto de aplicar. Não sei se é porque é uma justiça mais especializada, ele vê quase que aquilo 100%, então assim, aquilo banalizou talvez um pouco, não sei. A questão do dano moral eu enxergo um pouco dessa... O mero aborrecimento, ele vem da banalização do dano moral. Sim. Teve uma fala nossa numa audiência pública na LERJ, eu tinha acabado de me tornar advogado, eu falava sobre isso. A gente precisa parar de banalizar, cara. Isso tem fundamento constitucional, é a dignidade da pessoa humana. Exatamente. E o dano, ele é subjetivo. Às vezes o que é dano pra mim não é dano pra você. Mas eu acho que o fato de você dar dano moral por qualquer coisa, você tirou a importância que o Instituto tinha de ter, e isso fez com que o judiciário começasse a se posicionar dessa forma. Eu acho muito pouco provável que isso seja totalmente fruto de um lobby, de uma indústria que sofria com isso, como muita gente tem nessa teoria da conspiração que o pessoal prega por aí. Mas é uma situação que eu acho que foi muito bem revista, assim, não em todos os casos. Por exemplo, moradia eu acho que deve envolver dano moral, negativa de plano de saúde tem que envolver dano moral. Sim. Mas são casos bizarramente expressos nesse sentido, entendeu? Hoje, eu que acabo fazendo muita advocacia empresarial, a gente vê questões assim que você fica, não é possível que a pessoa fez esse pedido, assim, que porque assim, é uma coisa muito banal, sabe? Porque no mundo moderno, né, que a gente tem, igual a gente fez uma gravação, não rolou ali do jeito que a gente planejou, a gente, vou refazer. Então, se a empresa teve, às vezes, a oportunidade de corrigir um determinado procedimento, ela corrigiu a tempo e você não teve uma repercussão, aí realmente acho que você não sofreu um dano. É subjetivo sim, mas acho que não teve, né? E às vezes a gente vê isso assim de forma muito explícita na advocacia empresarial. As demandas chegam, né, para a empresa assim, e que eu olho aquilo e falo assim, nossa, mas que absurdo. Assim, porque realmente não houve uma violação, não houve uma mácula, não houve um prejuízo, o nome não foi negativado, foi só uma questão ali de contrato civil que houve ali uma situação às vezes equivocado, mas que rapidamente foi resolvido. Então não gerou um dano, assim, um abalo para o cliente, né? São situações que a gente precisa ponderar. A gente está caminhando aí para o final desse nosso podcast, né? A gente já falou aí algo em torno de 1h20 nos 2 blocos que a gente conseguiu gravar. E eu queria te fazer, assim, 2 perguntas para a gente caminhar, para você fazer as suas considerações finais aí, fazer o seu jabá, fazer a sua propaganda, do que você quiser. Eu tô para trazer aqui uma cliente minha, foi minha cliente, mas ela montou uma empresa que vende produto de sexy shop. Mas ela tem uma história fantástica, irmão. Uma mulher guerreiraça, assim, mulher guerreiraça, começou vendendo lingerie, foi expandido o negócio dela, hoje atende a região inteira. E eu tô com medo na hora que eu falar um negócio desse pra ela, do que ela vai soltar na fase do jabá, mas eu queria te fazer uma pergunta. O que é a Eloá de, sei lá, 2007? 8? 2007. Falaria não, o que é a Eloá de hoje falaria pra Eloá de 2007? Ela ia falar assim, olha, não desista, né? Não é fácil, advogar não é fácil, a nossa profissão não é uma profissão, né? Já diziam, né? Que não é uma profissão para covardes, e de fato não é. A gente tem muitos embates jurídicos, embates pessoais, morais também, enfim, mas não desistir. Uma coisa que eu sempre busquei ter é a clareza em relação àquilo que eu queria fazer, aquilo que eu queria ser, porque eu acho que se você concentrar a sua energia, se você souber aquilo que vai fazer, né, teu coração pulsar, é mais fácil para você concentrar a energia ali. É claro que existem questões por detrás nossas, que nós vivenciamos às vezes na infância, coisas limitantes que hoje às vezes nos atrapalham de crescer em uma determinada área, como eu falei, assim, olha, essa parte de internet, isso aí deu um probleminha aqui, eu não sei resolver não, isso para mim é muito complicado, mas são questões que eu tenho que avançar, né? Então todo mundo tem uma área que precisa melhorar, mas você não desiste porque às vezes o todo ele é muito mais poderoso. E aí falei que era a última pergunta, mas tem uma coisa que fugiu aqui, porque a gente não trocou uma ideia sobre. Como é que hoje a tua gestão de equipe no escritório? Quantas pessoas trabalham contigo? Qual foi a dificuldade que você enfrentou nisso, se é que você teve alguma? E como é que você faz essa gestão empresarial do escritório, como marca, posicionamento? Qual é a tua experiência com esses 2 fatores?
Olha, eu queria ter mais, assim, né, para passar para as pessoas. Assim, como eu falei, eu comecei muito do zero. Então, teve coisas que eu não fiz, teve coisas que eu fiz e deu certo, teve coisas que até hoje eu fico pensando, por que eu não implementei isso, né? Então, assim, hoje no escritório nós somos 3 pessoas, sou eu, a Diana e a Camila, né? E, assim, a gente procura sempre trocar uma ideia, procuro estar sempre trocando ideia para elas, explicando, complementando, porque acho que o nosso mundo jurídico é isso, é esse relacionamento interdisciplinar, porque às vezes, assim, porque a Camila é estudante e às vezes não vai saber, não, mas às vezes ela escutou do professor uma tese, né, que ela tá lá atualizada, falou assim, escutei isso, e aí a gente troca uma ideia sobre aquilo, e a Diana a mesma coisa, a Diana me incentiva muito nessa parte do marketing, dessa parte toda esse audiovisual, né, das redes sociais. Eu tenho uma história bacana com a Diana, depois pergunta ela que ela vai te contar, não sei se eu posso falar isso aqui ao vivo, nem deixar isso gravado, mas eu tenho uma história bacana com ela. Eu vi, realmente, tem um dia desses ela fez algum story, alguma coisa, ou você marcou, não me lembro como é que foi isso. Mas a Diana quase desistiu do direito com essa história dela. Não assim profundamente, não. Depois pergunta, que história é essa tua com o João Marcelo? Ela vai te dizer. Legal. Mas, assim, às vezes a gente tem, né, esses momentos que a gente quer dar 2 passos para trás e 0 para frente, mas, assim, é do ser humano mesmo. Mas se conheça, saiba aquilo que faz o teu coração pulsar e concentra a tua energia, né, dentro disso aí, que eu acho que vai dar bom, vai dar muito bom. Entendi. Então é isso, cara. A gente queria agradecer muito a você por ter vindo, ter topado. O prazer foi meu. Trocar essa ideia com a gente. Foi um laboratório muito bacana, porque a gente tá aqui. Eu ainda não tenho quem faça a operação de câmeras aqui, mas a gente vai se virando como pode. Marcela, como é que você tá transmitindo? Teclado sem fio aqui. Toda vez que troca a câmera pra Eloá, quem vai lá no 0 aqui, ó, sou eu, aperto e volto pra mim. Tá escondido aqui, mas foi muito bacana, cara. Queria deixar o microfone aberto para você fazer suas considerações finais. Volte mais vezes sempre que você tiver alguma coisa para debater com a galera. Prazer, tá? A gente vai marcar aí depois uma roda de conversa com mulheres advogadas pra gente discutir um pouco sobre esses desafios, né? E tá aí, fica à vontade. Então, nosso escritório ele fica ali ao lado do Supermercado Esperança, né? Como eu falei, a gente já tá ali desde 2006. Já fui síndica também ali no prédio, Centro Empresarial 3 Irmãos. E aí eu diretamente faço, né? A parte civil, trabalhista, consumidor, como a gente falou, né? Imobiliário. Ih, gente, peraí. E previdenciário. A câmera tava fechada aqui em mim o tempo inteiro e você falando fora da... Tá tranquilo. Mas a gente faz essas áreas, né? Não obstante, outros colegas fazem outras áreas em complemento, né, a isso. E pode ficar à vontade de ir lá, passar lá, tomar um café com a gente, bater um papo com a gente. A gente sempre procura atender todo mundo, né? Da melhor forma possível, dentro do tempo aí que a gente tem. Deixar um abraço para todos. Pois é, moçada, esse então foi mais um episódio do MastraCast, o primeiro que a gente fez um teste aí para essa plataforma de streaming para áudio e vídeo. Acho que funcionou bem, estava preocupado da nossa máquina aqui não ter condições de tocar o projeto, tocou bem, e você a partir de agora vai começar a ver nesse formato. A partir de amanhã acho que a gente já consegue transmitir para o YouTube e também para o Facebook, além de ficar gravado aí através das plataformas de áudio para você ouvir quando você não tiver tempo de ficar olhando para a tela. Você que é empresário, você quer divulgar o seu projeto, a sua marca, a gente tá com 4 cotas de patrocinador para aparecer numa televisão que vai ficar aqui atrás, né? E lógico, com toda a abordagem de comentário nossa, e uma cota para patrocinador master, que é um cara que vai ter a logo dele exposta durante todo o vídeo, numa espécie de marca d'água. Se você tem interesse em saber mais, a gente vai gravar depois um vídeo explicando tudo a você, e você vai ter a oportunidade aí de ajudar a gente e a oportunidade de ter a sua marca associada a um projeto que é novo na região. A gente não tem aqui, né? Eu costumava dizer que o foco do podcast é São Paulo. Os principais canais de podcast hoje no Brasil estão em São Paulo, e a gente hoje trouxe isso aqui para a região, e o negócio está fluindo. Tenho certeza que você vai curtir. Para você que ainda não se inscreveu, né, lá no nosso canal ou aqui no nosso canal, se inscreve aqui embaixo. E se você está ouvindo esse podcast no Spotify, tem um link para você doar qualquer quantia que você achar que deve, se você quiser, que se chama suporte.alguma coisa. No Spotify fica bem embaixo do episódio, e talvez aí no seu agregador de podcast você consiga ver isso em outro lugar. Elu, beijo no coração. Nossa pizza tá chegando, inclusive, saiu de lá agora. E vamos então matar essa fome.
Valeu! Valeu, valeu.